mais um vídeo aqui no canal, e eu confesso que eu estou um pouco com vergonha. Tive dificuldade para começar o vídeo, eu acho que eu estranhei também o cenário, né? Então, bem-vindos à minha casa. E por um bom tempo será aqui a maioria dos vídeos. Mas o foco desse vídeo é o quê? É eu contar pra você como foi esse encontro com Jesus, que hoje é o amor da minha vida, é o que eu respiro, é o que eu sigo de olhos fechados e de coração entregue. Mas que nem sempre foi assim. Eu precisei de um tempo para entender, principalmente para entender que Jesus não é uma religião. E eu levei um tempo também para falar sobre Jesus, porque eu sempre tive Deus, universo. Mas Deus é tão bom que Ele, ao longo do tempo, foi fazendo com que isso mudasse e se tornasse leve. Sim, eu tinha Deus como algo grandioso, até mesmo algo pequeno. Mas hoje eu digo que Deus é simples, tão belo, tão soberano, tão poderoso, tão justo, tão louvável. Não tem como falar dele sem sorrir. Mas eu lembro que eu levei um tempo pra entender, como eu falei ali. Eu vivi muito uma religião com Deus. Era mais assim, eu preciso seguir Deus fazendo o que precisa ser feito pra ser salva, pra ter Ele na minha vida. Sabe aquele esforço por que precisa, mas não porque sente em fazer, não porque quer fazer? Pois é, eu vivi assim por 2 anos. Então fazem 5 anos que eu encontrei o meu verdadeiro amor, mas eu levei 2 anos para ser moldada. E para isso acontecer, eu precisei deixar Deus entrar em mim. Eu precisei deixar Deus me mudar a forma de pensar, mudar o meu coração. E hoje eu deixo Ele fazer isso o tempo que Ele achar que precisa, quando Ele achar que precisa. Eu entreguei o meu coração para Jesus e foi dentro do meu quarto, onde eu estava cansada de fazer as coisas por mim mesma, de querer ser perfeita o tempo todo, de achar que todos ao meu redor estavam errados, somente eu estava certa. Eu acho que nessa caminhada com Cristo, o que mais me doeu foi deixar Ele quebrar o meu orgulho. Eu era muito orgulhosa. E ainda tenho situações onde o orgulho ainda quer gritar. Mas ao mesmo tempo que ele grita, o esmagamento para te tornar humilde, ele surge com mais intensidade. Porém, eu obedeço com mais rapidez. E quando eu obedeço, tudo fica bom. Tudo fica em paz. Eu tive momentos em que eu vivi outras religiões para tentar suprir um vazio que só Deus pode preencher. Porque esse vazio, quando Ele nos criou, Ele foi intencional em deixar esse vazio em nós, que muitas vezes preenchemos com festas, bebedeira, drogas, comida, religiões. Mas esse vazio só Ele pode preencher, e Ele fez isso comigo. Eu passei por muitos vales até chegar a Ele. Eu passei por muitos caminhos até encontrar a fonte. Mas não importa o tempo que demore. Às vezes é necessário a gente passar por tudo para ter bagagem, pra gente ter uma lembrança daquilo que a gente sabe que não quer mais voltar. Deus me faz eu lembrar de onde Ele me tirou todo o tempo. Recentemente eu comecei a escutar umas músicas que eu ouvia no tempo que eu vivia sem Cristo, e aquilo foi uma brecha tão grande para Satanás, que ele quis me tirar da presença, e Deus me lembrou de onde Ele me tirou, e eu voltei para a presença.
Então, às vezes, quando a gente acha que as coisas ruins que nos acontecem, ou até mesmo esses escapes por uma vida antiga, às vezes a gente acha que é ruim. Muitas vezes o diabo quer que a gente se condene com isso. Mas muitas vezes Deus nos permite justamente para lembrar dele, para não esquecer o que ele fez. E ele tem feito isso comigo, ele faz eu lembrar do que ele fez comigo, dos lugares que ele me tirou. Hoje eu fico pensando assim, às vezes, na verdade, eu paro para pensar, poxa, pai, se eu não tivesse te escutado, eu estaria numa vida totalmente errada, buscando preencher o vazio que só o Senhor consegue, só o Senhor pode. Não é fácil viver com Deus. Deus, ele não te promete só coisas boas. Ai, Deus vai me abençoar. Eu já sou abençoada. Deus me prepara para receber a bênção. Deus está te preparando para receber aquilo que Ele já tem para te dar na mão. Às vezes tem coisas que a gente precisa estar pronto. Porque se Ele nos dá, sem estarmos prontos, a gente se perde dele. E Ele não quer nos perder. E eu vejo que Ele nunca quis me perder, porque quando eu o conheci de uma forma onde eu vivi Cristo, porém numa religião, eu me frustrei e eu me afastei. E Ele não me deixou me perder, porque Ele me trouxe de volta. E eu sou grata por isso, sabe? Eu sou grata por viver com Ele. De saber que eu sou filha dEle, de que eu tenho um pai amoroso, um pai cuidadoso, que disciplina. Muitas vezes as coisas acontecem comigo de me esmagar. Sabe quando tu sente o teu coração tão esmagado, a ponto de parar, de quase parar de bater, aquela sensação de que você não vai aguentar, não vai suportar? Eu passei muitas vezes por isso. Mas eu tô aqui para dizer que muitas vezes é necessário o esmagamento para sair óleo fresco. Jesus, ele sofreu a maior dor por mim, por você. A maior dor. Era para nós estarmos no lugar dele. Ele entregou tudo, a vida dele por nós. Ele foi tomado pelo pecado. Ele passou pela pior dor. Ou seja, o que a gente precisa é entregar tudo para ele. Entregar o nosso coração. Muitas vezes eu vivi com Deus só em checklist, assim. De manhã, lia a Bíblia, devocional, fechava a Bíblia, esqueci o resto do dia. Orava de manhã, de noite. Esqueci o resto do dia. Eu passei por vários níveis com Deus. Até chegar a um nível onde a minha intimidade com Ele eu acordo, falo com Ele. A todo tempo eu falo com Ele. A Bíblia, eu literalmente como ela. Eu busco Deus não por obrigação, mas porque é prazeroso estar com Ele. Você chega num nível assim de intimidade no qual você não consegue ficar sem Ele. Isso é tão incrível. Mas para mim, viver isso que eu vivo com Ele, eu me permiti. Eu permiti Ele acessar lugares que só Ele pode acessar. Nada mais. E muitas vezes, esses lugares, Ele vai trazer à luz coisas que você não vai se agradar. Muitas vezes vai querer até desistir de segui-lo. Já aconteceu comigo. Mas hoje eu penso, nossa Deus, muito obrigado por não ter desistido de mim. Porque o meu maior temor é esse. Mas mesmo eu sendo aquela pessoa que pensou em desistir, Ele nunca desistiu de mim. E Ele nunca vai desistir de você. Então, se você parou nesse vídeo até aqui, sem esperança, muitas vezes denominando Deus como uma religião, não pensa assim. Se permita viver um relacionamento com Ele, onde só você e Ele vão ter. Sabe, eu sou muito grata à igreja, de verdade. A igreja, sim, é um lugar onde Deus está.
porém nem todas vivem em Cristo. Sabe, eu sou grata a Deus por pessoas que cruzaram no meu caminho nesses 5 anos que eu caminho com Jesus. Eu precisei de ajuda. Mas a maior parte do tempo que eu tive com Deus, de construção, de transformação de dentro para fora real, onde eu consigo lembrar da Bruna que era antes para a Bruna que sou hoje, foi sozinha no meu quarto com Ele. Sem saber como fazer. Muitas vezes eu lembro, posso contar aqui para vocês alguns momentos no qual eu entrei no meu quarto, fechei a porta, cruzei os braços e falei assim, tá, eu tô aqui, Deus. E aí? Onde o Senhor tá na minha vida? Me ajuda? Eu não consigo. Totalmente dura. Muitas vezes eu cheguei, Deus, amolece meu coração. Eu quero te sentir, eu quero te conhecer. Deus, me ensina a caminhar contigo, me ensina a ser tua filha, me mostra o caminho. Deus, muda o meu coração. O que eu preciso mudar para poder viver uma vida com o Senhor? E foram muitas dessas orações que me forjaram, mas que me amadureceram e que me levaram a um nível tão lindo com Deus hoje de intimidade. E eu quero mais. Eu falei pra Deus, eu quero mais. Eu lembro que, eu vou até contar isso pra vocês rapidinho, que eu falava assim, Deus, eu tenho medo de... Eu não sei nadar, tá? Eu tenho medo de água funda, eu tenho medo de me afogar. Eu não sei nadar, mas eu não me importo de me afogar com o Senhor. Eu não me importo de me afogar porque eu quero um nível mais profundo com o Senhor. Me leva no nível mais profundo. E nisso eu mentalizava a água. Mesmo eu não sabendo nadar, Deus, que eu me afogue, mas que eu me afogue de amor por Ti. E Deus é tão maravilhoso que hoje o que eu vivo com Ele é algo profundo. Algo muito profundo. E eu quero mais. Eu disse pra Deus, eu quero mais. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu quero mais de Ti e menos as coisas do mundo. Tem tantas coisas que Deus quebrou em mim, que eu permiti isso. E hoje, o que eu posso concluir nesse vídeo, para você que está me ouvindo até aqui, é não desiste de viver essa vida com Deus, de intimidade, de entrega. Mas só saiba de uma coisa, não vai ser fácil. Vai doer muitas vezes, você vai ter que renunciar muitas vezes. Você vai ter que se afastar muitas vezes. Você vai ter que dizer não muitas vezes. Saiba que a dor que vem é para amadurecer você. É para te tornar forte. E principalmente para te dar autoridade para que você, por essa mesma dor, ajude outras pessoas. Nada é por acaso para Deus. Nem mesmo os momentos difíceis. Há propósito em todos eles. E o diabo quer nos roubar disso, desse lugar. Muitas vezes nos coloca em situações difíceis, né? Que a gente questiona Deus, a gente muitas vezes diminui a nossa fé. É isso que ele quer, é isso que o inimigo quer. Mas eu venho dizer assim, não cai, te fortalece. Vai pro teu quarto e conversa com Deus, do jeito que você tá. E fala a verdade. Eu já fui muito hipócrita com Deus. Sabe, de entrar no meu quarto assim e falar, Deus, eu tô aqui... me ensina a andar com o Senhor, me ajude a amar aquela pessoa. E Deus falou, filha, não é isso que tu tá sentindo. Fala a real. Pai, eu quero matar aquela pessoa, tô com raiva daquela pessoa, mas eu não quero sentir isso, eu não quero esse coração, me ajuda. E ali eu me desabava, porque o meu coração estava sendo sincero. Você não precisa mentir pra Deus. Não importa o que você pensa. Ele sabe. E Ele quer ouvir de você para poder te ajudar. Se você gostou do vídeo, curte e fica aqui comigo para os próximos vídeos que vão estar tendo por aqui. Deus abençoe. Tchau!